Será que está na hora de frequentar uma casa de axé? Olá, eu sou o pai André Luiz, sacerdote de Umbanda e dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Eu e minha esposa Aninha de Oxum vamos abordar um assunto que pode ajudar você a encontrar ou não esta linda religião, que tem o nome de a arte de curar. Lembrando que caso o seu pai no santo não concorde com a nossa opinião, sim, ele está correto. Então vamos lá. Quem são as pessoas que podem vir ao encontro? Podem vir visitar, ser assistido ou até mesmo trabalhar na Umbanda ou para a Umbanda. Não há restrições. Uma casa de axé, todas as pessoas que aqui vêm são sempre recebidas, são acolhidas. Acreditamos que todos nós somos irmãos. Sim, somos diferentes em nossas aparências físicas, mas isso não impede de forma alguma de sermos iguais em nossa essência, em nossa intenção. Idade, gênero, cor, clero, classe social, origem, aparência não mostra a diferença das almas e dos desejos que temos, que é a paz. Numa casa de axé, se leva em conta o respeito, se leva em conta a caridade, a igualdade e a inclusão. As pessoas que chegam no terreiro, que chegam na casa de axé, que pisam num solo sagrado, carregam consigo algumas intenções ou até necessidades, assim como a cura de algum mal, a resposta a alguma pergunta, alguma incógnita, algo que as deixam intrigadas, vem em busca de um amparo, de um acolhimento espiritual. Vem ao reencontro com o seu próprio eu, com suas raízes, com sua ancestralidade. Uns chegam como acompanhante de outros. Alguns guiados pela dor, pela necessidade, pelos sonhos. Alguns pela intuição ou por um chamado. Um grito audível apenas pela alma. E não dá para ignorar. Mas dificilmente alguém chega na casa de axé por amor. Dentro do terreiro, cultuamos a Mãe Natureza.
o Pai Criador, os mensageiros que chamamos de orixás. Os orixás, eles são a representação das forças da Mãe Natureza. Os orixás são enviados do Divino Criador. As sagradas forças que mantêm o homem vivo aqui, neste plano terreno. Sem a força da natureza, não seria possível haver um ser vivo aqui. Necessitamos das águas de Mamãe Iemanjá, os ventos de Oiá, as matas de Oxóssi, o fogo e a justiça de Pai Xangô, a terra de Omulu, o barro de Nanã, o aço de Ogum e os caminhos de Exu, como manifestações divinas. A Umbanda acredita num Deus superior. A Umbanda acredita em Jesus, acredita em sua mãe Maria, acredita na evolução espiritual, acredita na caridade, na luz, no amor. A Umbanda não restringe, a Umbanda expande. A Umbanda não prende, a Umbanda liberta. A Umbanda não amedronta, ela encoraja. A Umbanda não acredita no inferno, não acredita no diabo ou qualquer ser desta feita. Para nós, umbandistas, o mal, ele é produzido pelo desequilíbrio, pela ignorância, pela arrogância, pelo egoísmo, pela prepotência do homem. Mas isso tem cura. E essa cura é pura magia. A magia de se transformar em um ser melhor a cada dia. E não se pode viver num paraíso se construímos trevas. A Umbanda respeita o livre-arbítrio. Nenhum ser é obrigado a nada. Ele é direcionado, mas cabe a ele fazer a escolha. Então, faça a sua escolha com seriedade. E o seu caminho tem que ser com respeito. Respeito às entidades, respeito aos orixás, respeito ao Olorum, ao solo sagrado. E ao chegar na casa de Axé, sabe, meu irmão, você corre um grande risco. Cuidado. Você corre o risco de se apaixonar, o risco de sentir a paz interior, o risco de chorar nos braços de um preto velho, ou de sorrir muito com as brincadeiras de um herê. E todos estão trabalhando para o seu bem. Mas a Umbanda não é só incorporação, não.
A Umbanda é estudo, é transformação, é humildade, é respeito aos orixás, é respeito às entidades, é amor e respeito à natureza, é honrar a ancestralidade, a sua sabedoria, aqueles que vieram antes de nós, as entidades que nos acompanham, os herês, os caboclos, os pretos velhos, são eles que nos orientam no caminho do bem. Mas o caminhar é de nossa obrigação. Um terreiro não é e nem pode ser escolhido pelos olhos da face. Aqueles olhos que se encantam pela exuberância, pela beleza física, pelos adereços, pela aparência. O terreiro tem que ser escolhido com este olho aqui, ó, o terceiro olho, ou a glândula pineal, uma porta de entrada para a percepção extrasensorial. Reconhecido pela alma, sentido pelo corpo e firmado pelos orixás. Não importa o motivo que levou você a escolher um terreiro. Esta é uma decisão profunda. E se colocar perante esta força ancestral é confiar na sua caminhada, na espiritualidade, dentro de um grupo que comunham das mesmas inspirações. Entrar para a Umbanda é renascer. É nascer para o sagrado, cheio de amor e de luz. Ao escolher um terreiro, existem muitos espalhados nos 4 cantos da nossa terra. Existem milhares. Chegue e sinta a energia. A energia concentrada do solo sagrado naquele espaço. Observe se ele traz paz, tranquilidade, acolhimento. Vá ao encontro do dirigente da casa, né, o pai ou a mãe no santo. Eles são as pessoas que conduzem os rituais, que cuidam dos filhos, que cuidam da espiritualidade de cada um, de modo geral. Eles são firmes, porém eles são muito alegres e são extremamente humanos. Estão lá para te orientar e só eles podem fazê-lo com maestria, com conhecimento, com fundamentos. Veja como esses dirigentes tratam os seus filhos, os convidados da casa ou
os consulentes, como cuidam dos assentamentos, como cuidam das entidades, dos orixás. Um terreiro tem que ter hierarquia, tem que ter direcionamento, respeito, sem humilhação, com muita alegria e muito equilíbrio. Um terreiro é uma grande escola. É um local onde você possa crescer, você possa aprender, evoluir, tentar e errar também, viu? O dirigente é sempre e sempre estará lá para corrigir e caminhar junto de você, lado a lado. Seguir os direcionamentos, os ensinamentos, as ordens é extremamente importante. Afinal, na Umbanda, aquele que sabe mais tem que estar pronto para ensinar aquele que sabe menos. Mas sentir que ali é o espaço, é o solo para as suas entidades manifestar-se. Suas dúvidas devem ser acolhidas. Sua fé deve ser enraizada e as suas lágrimas secadas. Sua alegria deve ser contagiada por todos. Numa casa de axé não cabe a tristeza, não cabe o desânimo, a procrastinação, a moleza, a desmotivação. Na casa de axé existem estímulos constantes ao estudo, o encorajar, o participar, o compreender os rituais, os fundamentos, os mistérios. As mandingas, os ossés e os afoxés. Nada no terreiro é por acaso, ou uma pura beleza, ou por uma vaidade. Tudo no terreiro tem fundamento. Tudo no terreiro tem lógica. Tudo tem uma explicação. A fé só se fortalece, a fé só amadurece, só se perpetua, se fortifica quando é vivida com consciência, com conhecimento, com sentimento. Não tenha receio, pergunte, converse, observe, questione o pai, a mãe no santo. Eles estão sempre prontos a lhe ouvir, a lhe conduzir, a lhe explicar, a lhe tirar todas as dúvidas. E sempre que tiver pergunta, pergunte a eles. Conhecimento não ocupa espaço. O conhecimento abre novos horizontes. Dentro de um terreiro,
os elementos da natureza, eles são carinhosamente respeitados, amados, tratados. O axé é o viver da natureza, fazendo o uso de uma folha, das águas, do fogo, do barro, do ferro, das pedras, dos afoxés. Tudo é usado com uma determinada funcionalidade, é usado com um fundamento, é usado com respeito, assim como todos os outros elementos. Olha, veja bem, uma vela, um fio de contas, uma pemba, tudo na Umbanda é sagrado. Tudo que tem que ser conjurado, tem que ser consagrado. A cada trabalho, aprendemos mais e mais e mais. Os saberes são compartilhados e cada um tem a consciência que não nasceu pronto, mas vai aprender com o axé. Todos nós, sem exceção, aprendemos com o axé. Um bom terreiro tem ensinamentos. Um bom terreiro tem explicações, tem partilha de saberes. As dúvidas, elas aparecem todos os instantes, mas têm que serem desvendadas. Mas não é à toa, tem que ser desvendadas com fundamentos, não com achismo. Ou porque é assim mesmo. Quer ver só o que é pior ainda? Foi assim que eu aprendi. Mesmo aqueles que ainda não vão adentrar, não vão ser iniciados na Umbanda, devem saber por que está ali e o que está sendo vivido naquele momento. Quando você escolhe o caminho da mediunidade, assim como outros irmãos, você e sua mediunidade são individuais. Você e sua mediunidade são únicos. Você passa a fazer parte de uma comunidade. Mas cada pessoa, cada médium, cada mediunidade é particular. Sua entidade, aquela que te acompanha, tem uma missão, tem um tempo, e você precisa de uma maturação. Não se compare com os seus irmãos, ou a sua mediunidade, a mediunidade deles. A entidade vai trabalhar com você. Sua mediunidade é a soma de vários valores de confiança interior, de disciplina física e mental. O seu compromisso, o seu comprometimento, o seu estudo, o seu conhecimento e a sua vontade, a sua disposição em melhorar constantemente. Nunca esqueça que não é a entidade
que melhora o médium. Não, não. É o médium que evolui e se melhora para servir a entidade. Respeite a sua caminhada, seu momento, os seus limites. O terreiro também irá respeitar o seu tempo. O terreiro vai te escutar, vai te orientar, sem forçar, sem julgar, sem acelerar a ordem natural que precisa ser vivido. Com calma, com carinho, com paciência. E como um elemento de aprendizagem. Você, como aprendiz, como um médium aprendiz, é parte do desenvolvimento. E como um eterno aprendiz, o seu papel como médium parte da prática do desenvolvimento mediúnico, que não é tão ou somente ir ao terreiro para incorporar a entidade que lhe acompanha. O desenvolvimento mediúnico, ele tem início, ele começa a partir de você se entendendo, se empenhando, se autocontrolando para, consequentemente, ser uma antena receptiva. Esta antena tem que estar pronta, alinhada para receber a transmissão, para transmitir, para doar. E para isso tem que estar limpa, alinhada. Você é quem domina a sua mente. Todo e qualquer pensamento que surja em sua mente, mesmo que você não queira pensar naquele momento, é produzido a partir da mente, mas com a sua autorização. Um sinal de insegurança, uma falta de preparo, abrem espaço para esses pensamentos. Treine, eduque a sua mente. Quando você está no domínio, sempre conseguirá ordenar mentalmente os pensamentos indesejados, aqueles inconvenientes. Saia, desapareçam com ele, dê espaço para uma cabeça firme. Firme a sua cabeça. Já ouviram essa frase? Esta frase é muito usada no terreiro pelo sacerdote. Filho, firma a sua cabeça. Ao atender um médium, enquanto ele diz isso, está pedindo que este filho, que este médium se desprenda dos problemas, dos pensamentos rotineiros. Existem técnicas que podem facilitar este firmar da cabeça.
Uma delas é a prática da meditação. E esta prática deve fazer parte da rotina diária do médium. Pratique pelo menos de 5 a 10 minutos diários de meditação. Ela é capaz de organizar e relaxar a sua mente. A meditação lhe trará consciência, ela lhe trará autoconhecimento, autocontrole dos pensamentos. Mas como saber quando é a hora de seguir este caminho? Ora, meu irmão, quando você sente necessidade de estar ali, naquele dia, naquele horário, quando o cheiro, o som, as cores te atraem de forma inexplicável, quando o mais importante é a conversa com as entidades. É cantar os pontos desde a abertura, mesmo você não sendo filho da casa, não resiste e passa a cantar. É quando procurar, pesquisar, conhecer os pontos cantados, e não apenas conhecer, mas entender a sua representação. É querer saber quando será a próxima engira e já marcar no seu calendário como prioridade. Você entende qual a importância dos momentos do terreiro e cada uma das funções. Quem são as pessoas? Quem é o Pai no Santo? A Mãe no Santo? Quem é o cambono ou cambone? Quem é o tabaqueiro? Quem é o responsável pela porteira? Quem é a pessoa que entrega a senha para o atendimento? Quando você permanece no terreiro, quando você não vai embora logo após o passe, quando você fica até o encerramento, quando o seu coração bate, quando toca o ponto, eu fecho a nossa engira com Deus e Nossa Senhora, ele fica espremidinho, mesmo estando cheio de luz. É quando houver uma engira fechada e mesmo assim, sabendo que você não pode ir, mesmo sabendo que não é o seu dia, tem grande desejo de estar lá. Quando as engiras vão passando e você aprende que não tem que ir para pedir mais. Você não tem mais o que pedir. Agora você vai para agradecer. Agradecer pelo sorriso que nasceu em seu rosto, pelas lágrimas quentes recolhidas
nos braços de um preto velho, pela fé que enche o coração de alegria ao tocar com o olhar ao Congar, ao mestre Oxalá que lhe recebe de braços abertos, que está lá por você. Quando você aprende que a gratidão se paga com a doação àqueles que necessitam de você. E aí, aí sim, respire fundo e decida vestir o corpo, a alma e o coração do Branco Umbanda. Com empenho, com responsabilidade, com estudo e com muito diálogo. Quando a casa faz parte de sua vida faz parte da casa. Mas nunca pense que entrar para a Umbanda é fácil. Ser um umbandista é um ato de muita responsabilidade. Haverão dias que você estará doido para tomar uma cervejinha. Estar ali na companhia dos seus amigos, ali no churrasquinho de futebol, ou um convite, né, para um churrascão com a família. E tudo isso vem justamente numa semana de intenso trabalho. E mesmo assim, você não vai. Você não vai poder comparecer? O seu coração baterá mais forte por conta do seu compromisso, por conta do seu comprometimento com as entidades, com aqueles que ali te esperam ansiosamente. Terá que fazer uma lista de apetrechos das entidades que te acompanham. E antes de sair, fazer um checklist para ver se não esqueceu nada. Aquela erva, o café do pretinho, tudo tem que estar no seu devido lugar. Terá que aprender que lavar roupa branca não é fácil. Terá que lavar a cada dia após a ingira e nunca esquecer daquela pitadinha de sal grosso, né? Afinal de contas, ele vai neutralizar as energias que nas roupas podem ter impregnado. Vai sair correndo para comprar a rosa da pombagira. Ou então, os docinhos do Herê, mesmo que para isso você enfrente quilômetros de filas, tempo de espera. Aprender a produzir os seus próprios fios de conta, desde o ato de comprar até desmagnetizar as contas e escutar
a receita do fio de contas, cantado pela sua entidade e confirmado pelo Pai ou pela Mãe no Santo. Descobrir que quase todo mês tem uma engira especial a cultuar um orixá específico. E isto quando não há mais de um orixá naquele determinado momento, naquele mês. E você vai ter a oportunidade de preparar a quartinha deles, ou ativar a quartinha. Vai descobrir que comer quiabo no Amalá é simplesmente delicioso e é muito diferente do quiabo que você faz ali na sua casa. Que farofa no ebó de Exu leva fígado de boi, pimenta e você come como a melhor das iguarias. Descobrir que em casa não é capaz de ficar 30 minutinhos sentado num banquinho baixinho, nem para arrumar debaixo do armário na prateleira. Mas passa 3, 4 horas sentado num banquinho, incorporado com o pretinho, ajudando, dando conselho. O que você jamais falaria se não fosse eles. E isso é de muita responsabilidade. Vai receber como pagamento, após uma consulta, um sorriso, a leveza, a alegria de quem chegou no terreiro e veio pesado, triste, com os olhos marejados de lágrima e o coração, carregando grande angústia. Vai perceber que o terreiro é a cura dos seus problemas pessoais momentâneos. Por alguns momentos, eles desaparecerão, aliviando a sua mente. E que existem problemas infinitamente maiores que o seu. Agradecerá de joelhos a Deus, a Olorum, a oportunidade de ser ferramenta de vosso trabalho. Vai descobrir que a Umbanda é para todos, mas nem todos são para a Umbanda. Você vai descobrir que a Umbanda é coisa séria pra gente séria. Axé, meus irmãos, fiquem na paz do Mestre Oxalá.